Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vicky Disse Podcast. Esse podcast que foi feito para contar histórias e compartilhar processos. E o episódio de hoje se chama Não. Simplesmente não. Eu decidi colocar na legenda, inclusive, uma música do Tim Bernardes que também se chama Não, que é esse trecho que ele canta. Eu acredito que não foi por mal, mas que fez muito mal para mim, fez mesmo. É uma parte. Quem conhece Tim Bernardes provavelmente é uma pessoa melancólica. Eu sou uma pessoa muito melancólica. Então, eu espero que esse episódio atinja muitos melancólicos também, porque eu acho que quem é melancólico sente o não de um jeitinho diferente. E eu gosto muito dessa frase do Tim Bernardes. Eu acredito que não foi por mal, mas que fez muito mal pra mim, fez mesmo, porque eu acho que ecoa muito com o sentimento de eu entendo que a vida precisa fechar os seus ciclos, eu entendo que a vida precisa fazer cortes, eu entendo que a vida vai dizer não para mim, seja vindo de uma pessoa, seja vindo de uma situação. Eu entendo que a vida vai dizer não. Racionalmente eu entendo isso. Por isso que eu sinto essa parte quando ele fala, eu acredito que não foi por mal. Eu entendo, racionalmente eu entendo. Até porque se eu levo um não de uma outra pessoa, eu realmente entendo que não foi por mal, porque assim como eu não consigo ser sim o tempo todo para todo mundo, eu não tenho essa disponibilidade de ser sim o tempo todo para todo mundo. Gente, eu não sei se tá saindo um som de espirro. Se tiver saindo um som de espirro, é a minha gatinha. Ela tá aqui, eu tenho uma gatinha que ela tem rinite. Então, Rio de Janeiro, um dia, meu amor, tá chovendo, com frio, outro dia é praia 40 graus. Então, os riniters, eles não aguentam. Inclusive, a minha gatinha, essa gatinha que ela não aguenta, tadinha. Então, se tiver um espirro aí de fundo, provavelmente é ela. Eu também tô um pouco catarrada, porque tal mãe, tal filho. Eu preciso acompanhar minha filha nas alergias, entendeu? Então, por favor, esse episódio, tenha um pouquinho de paciência com a gente. E aí, como eu tava falando, eu entendo que as pessoas, elas não têm como ser recíprocas com a gente o tempo todo, assim como a gente não tem como ter essa disponibilidade de ser só sim para as pessoas o tempo todo. Então, por isso que eu peguei essa parte para botar nesse episódio, quando ele fala, eu acredito que não foi por mal. Eu entendo que não foi por mal, mas que fez muito mal para mim, fez mesmo, porque levar um não é muito ruim, gente. Receber um não da vida é muito ruim, receber um não de alguém é muito ruim. E eu acho que eu não preciso descrever o sentimento, né, de levar um não. Eu acho que esse episódio, no final das contas, é sobre rejeição. Também não preciso descrever o sentimento de se sentir rejeitada, mas eu vou tentar aqui juntar um compilado de coisas que eu entendi sobre rejeição nesses pequenos 29 anos de vida. É, porque eu entendo hoje e me parabenizo, e já recebi parabéns da minha psicóloga, de como eu lido com isso de maneira diferente e mais leve. Então, eu entendo que é uma coisa que sempre vai doer, mas se esse episódio te ajudar a pensar sobre algumas coisas, para fazer com que você faça esse exercício ativo de um dia você estiver passando por um processo de rejeição e você conseguir passar por ele da forma mais leve possível, meu amor, isso significa que eu tô fazendo um excelente trabalho. A primeira coisa, assim, que eu entendi é que não tem como falar sobre rejeição se a gente falar sobre as nossas faltas. Isso vai ser, obviamente, muito particular para cada um, mas a maneira como você sente, como você se percebe sendo rejeitado no momento que, né, a rejeição ela está acontecendo, no momento que você está sentindo, diz muito sobre o que está faltando em você, diz muito sobre as suas faltas. E você já conseguiu entender ou trazer um pouco para a consciência o que te falta? E talvez uma maneira de observar o que te falta é parar para pensar também no que você tem medo. Porque eu acho que essa pergunta também
nem todo mundo consegue responder ela de um início, talvez, né? O que que te falta? Lembro que a primeira vez que me perguntavam isso, eu achava que faltava um monte de coisa, assim, porque eu sou uma pessoa um pouco carente. Então, eu lembro que eu sempre sentia muita falta de muita coisa, muita falta de afeto, muita falta de amor, muita falta de tudo. Pode me dar tudo que eu tô querendo. Então, para se tornar mais específico, é bom a gente pensar no que a gente tem medo. Às vezes, o que te causa uma possível ansiedade, uma possível angústia, talvez também. Você já parou para se observar como você fica quando está interessado ou você está gostando de alguém? Porque se você não gosta de como você fica quando você está interessado, quando você está gostando de alguém, provavelmente é porque tem alguma coisa te faltando. E aí, é lógico que nós somos seres faltantes e isso não é um problema. Mas eu digo quando essas faltas elas estão causando algum tipo de prejuízo na nossa vida. Então, tenta se observar como é você apaixonado, como é você com interesse em alguém. Você se anula, você fica obcecado, você se despreza, você para o seu mundo e vive em prol do outro. Como é que é? Como é que são as suas atitudes, seus pensamentos? E aí, para além disso, quando a conexão começa a se desenvolver um pouquinho mais, e você começa a se perceber vulnerável por estar sentindo um afeto, mas que ao mesmo tempo, essa conexão que você tem com uma outra pessoa, ela não tem um tempo suficiente para você ter controle do que vai acontecer, né? Você tá conhecendo, você sente um afeto, você se sente vulnerável, mas é aquele momento da conexão que você fala, cara, tudo pode acontecer, como nada pode acontecer. Como que você se sente nessa hora? Como é que você se comporta? Quais são os seus medos? O que que vem muito na sua cabeça? Você lida com esse tipo de situação de maneira tranquila ou esse tipo de situação é muito estressante para você? Se for muito estressante para você, também já é um sinal de alerta para você lidar com as suas faltas, com os seus medos. Uma das coisas também para prestar atenção quando a gente fala de falta, quando a gente fala de medo, e eu estou fazendo todas essas perguntas também, que é para a gente dar uma olhada para os nossos apegos. Apesar de muitas respostas serem diferentes nessa questão do apego, ser uma coisa muito individual, eu consigo fazer essa fantasia de que todo mundo que foi ferido com algo relacionado a abandono ou uma ausência de afeto, sofreu uma ausência de um afeto em algum momento da vida, hoje carrega um espaço aí vazio que às vezes, de maneira inconsciente, a gente vai nos perceber desesperados para encher. E aí, às vezes, eu me pergunto de será que você quer tanto assim viver um amor, viver uma conexão, ou conseguir aquele tal emprego, conseguir aquela tal coisa, ou você só está aguardando desesperadamente para a vida te dar um sim, para a vida te dar uma validação de que você merece. Eu vou fazer essa pergunta de novo. Você já parou para prestar atenção se você realmente quer vivenciar um amor, uma conexão, se você realmente quer esse emprego, se você realmente quer conquistar tal objetivo, ou você só está aguardando desesperadamente a vida te dar um sim e você provar para você mesmo que você merece ser feliz, que você é merecedor de coisas boas acontecerem. E assim, claro, gente, que vocês já me conhecem um pouquinho, né? Tirando o fato de que a gente, né, novamente, vive no mundo capitalista e tá todo mundo desesperado para ter um mínimo. Então é claro que todo mundo quer sim aqueles 15 mil reais básicos na nossa continha pra gente começar a conversar. Porém, assim, falando daqueles outros 500, né? Que a gente finge que não vê. Será que uma parte sua não está neuroticamente cristalizando um pensamento de quando eu vou finalmente parar de receber um não na vida e vou começar a esbarrar com o sim, com a validação? Quando você vai parar de receber não da vida,
vai começar a esbarrar sempre com um sim, com a validação. Às vezes um sentimento de, nossa, eu finalmente provei para mim mesma que eu sou capaz de ter esse cargo no trabalho, que eu sou competente o suficiente para ter e permanecer nesse cargo de trabalho. Ou finalmente eu provei para mim mesma que eu consigo realizar tal coisa. Finalmente eu provei para mim mesma que eu consigo levar uma vida saudável, tendo disciplina e fazendo o que tem que fazer. Finalmente eu provei para mim mesma que mereço ser amada e consigo vivenciar um relacionamento saudável. Eu acho engraçado nessa questão do merecer, porque eu tenho uma impressão de que culturalmente ensinam pra gente que o amor, vivenciar uma conexão de uma maneira saudável com alguém, é como se fosse uma recompensa da vida. E isso me deixa muito puta, porque isso causou consequências esquisitas e eu encarei algumas rejeições, recebi alguns nãos de maneira esquisita por conta dessa cultura de a vida eu tô fazendo tudo certo, eu tô agindo direitinho, e aí por conta disso a vida foi lá e me deu um tapinho falando parabéns, você tá fazendo tudo certinho, toma aqui um namoradinho, entende? E não é assim que a vida funciona. É, eu não sei se essa coisa cultural vem às vezes de um catolicismo que ainda está muito impregnado na nossa sociedade, do pecado, do ruim, do quanto você faz as coisas boas, você vai para o céu e você merece que coisas boas aconteçam na sua vida. E se você faz coisas ruins, você vai para o inferno e a sua vida vai ser o inferno. E aí, desde que nascemos, a gente escuta, quando a gente desabafa com alguém, ou quando a gente conta uma decepção amorosa, ou simplesmente quando a gente fala que está sozinho, você pode ter certeza que você vai ouvir de alguém. Calma, vai chegar alguém que você merece. Calma, você é uma pessoa maravilhosa, você com certeza vai encontrar alguém que você merece. Então, quando isso não acontece, ou quando uma pessoa te rejeita, você pensa, pô, o problema sou eu, né? Tô fazendo alguma coisa de errado, porque eu não tô merecendo, tem alguma coisa de errado aqui. E não que eu acho que o nosso senso de merecimento, ele não precisa estar bem trabalhado quando a gente sai por aí para se relacionar. Mas é engraçado perceber como o gatilho de um não, de uma rejeição amorosa, é capaz de bagunçar tudo e fazer você questionar de tudo sobre você também. Como se fosse algo sobre, ué, eu não tô fazendo tudo direitinho? Então, se essa relação aqui deu errado, talvez seja porque eu não mereça. Porque se eu merecesse, estaria tudo certo. Aí começa a culpa, começa a pessoalização da rejeição. E aí eu também faço uma fantasia de que isso vem, né, como eu estava falando, dessa cultura de um Deus que castiga, do catolicismo, de tudo isso. E a gente tem essa tendência quando alguma coisa dá errado, não só quando você é rejeitado, mas da gente falar, poxa, o que que eu fiz para merecer isso? Como se os desafios que a gente passasse na vida fossem, na verdade, pequenos castigos, sendo que a vida ela sempre foi assim, desse jeitinho, ela sempre mostrou que viria com desafios, que seria difícil, que seria desafiadora, que não seria fácil, e isso não necessariamente quer dizer que são pequenos castigos que a gente está passando. E aí eu vou percebendo que todo mundo vai se culpando muito depois do não da vida ou do não de alguém. E vem esses pensamentos de talvez se eu fosse suficiente para essa pessoa, talvez se eu tivesse feito diferente, talvez isso, talvez aquilo. Quando você vê, passou 15 dias e você, ou mais, né? E você tá aí na merda, questionando, neuroticamente aprender a lidar com a dor, né? Ninguém ensina a gente isso, a gente lida com a dor quando a gente sente e é sempre um susto, a gente fala, meu Deus, como vamos manejar isso, e é por isso que serve a terapia, porque nem tudo a gente vai saber manejar e não tem problema nenhum a gente assumir que a gente às vezes precisa de ajuda para poder manejar algumas emoções. E aí, enfim,
como a gente é um pouco despreparado para lidar com a dor, a gente faz birra. Eu já falei isso algumas vezes aqui, que a gente faz birra. E aí, nessas neuroses de, pô, peraí, eu preciso encontrar um sim. Aí, isso também pode ser uma birra. De tipo, pô, toda hora eu tô tendo um não, toda hora tá tendo um rombo aqui no meu peito, toda hora tá tendo dor. Agora, mente tudo sobre você e o que aconteceu que você fez de errado para aquela pessoa ou para a vida ter te dado um não. E aí, tem algumas coisas que me ajudaram nesse processo de entender como eu me sentia rejeitada e começar a fazer um exercício ativo quando isso acontece. E, como eu falei, né, eu já melhorei muito nisso. Pegar a Vitória de 19 anos e comparar com a de 29, meu amor. Tem nem comparação. E aí, inclusive, um livro que me ajudou muito a virar uma chavinha para tudo que eu já estava matutando, para tudo que eu já estava aprendendo em terapia, para tudo que eu já estava pensando, um livro da psicanalista que se chama Ana Sui, que se chama A gente mira no amor e acerta na solidão. Quando eu li esse livro, várias vezes eu ficava com aquela sensação de, mano, sim, 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 é isso, é exatamente isso, assim. Esse livro, para mim, ele tá todo marcado, tem várias páginas, assim, que são muito importantes, assim. Ele é um livro que eu considerei emprestar para amigos, mas eu não vou emprestar porque de vez em quando eu sempre pego ele, dou uma lida e falo, cara, é sobre isso. E aí, tem algumas coisas que eu vou ler para vocês e vou comentar também. A primeira coisa que eu achei interessante de trazer foi na parte que ela traz uma frase de Freud, né? Que Freud já havia nos avisado que encontrar a infelicidade no amor é muito mais fácil que encontrar a felicidade. Assim seguimos, encantados e extremamente interessados pela experiência amorosa, mas muito desengonçados a vivê-la. Então a gente se defende, como se o amor fosse uma luta, como se o amor fosse um jogo, como se o amor fosse uma disputa entre nós e nós mesmos. Eu quis pegar esse trecho porque ele me lembra muito uma coisa que o meu melhor amigo Choque conversou comigo uma vez. Disse já tem bastante tempo. Eu tô solteira há bastante tempo. Então, tô sendo rejeitada há bastante tempo. E aí, eu tava conversando um dia sobre a solteirice com esse meu melhor amigo Choque, de como às vezes a vida de solteiro, né, é um pouco cansativa, porque tem momentos que você conhece umas pessoas. Parece que essas pessoas saíram de bueiro, assim. Teve uma época que eu só conheci pessoas ruins, assim. Não eram pessoas que, tipo, não combinou comigo, não deu match. Eu conheci gente ruim, assim, pessoas ruins, pessoas que sociopatas, pessoas que deveriam estar presas fora da sociedade, não se relacionar com ninguém. E aí eu fiquei, cara, deve ter alguma coisa de errado comigo, na minha energia, no meu senso crítico pra eu poder estar atraindo esse tanto de gente ruim assim. E aí, esse querido desse meu amigo disse, Vitória, não é assim que a vida funciona. Não tem nada de errado com você. Acontece que quando você se coloca disponível para conhecer pessoas novas, a probabilidade de você conhecer gente estranha é muito maior que a probabilidade de você estar conhecendo alguém que dê 100% match com você. Você conhecer alguém que feche com você nos seus gostos, nas suas ideias, nos seus valores e que esteja principalmente disponível e que queira coisas parecidas com você, não é fácil, minha amiga, e nem deveria ser. Não tem como sair na vida e todo mundo que você conhecer ter sempre tudo a ver com você. Todo mundo que você sair para conhecer na sua vida de solteira são ser sempre pessoas compatíveis, ser sempre pessoas disponíveis. Não é sobre isso. E aí segura esse pensamento, essa fala do meu amigo. A minha psicóloga também, uma vez falou comigo, isso já tem um tempinho também, que uma vez eu reclamei que eu estava sendo constantemente rejeitada. E aí ela riu e falou, eu não lembro muito bem da frase que ela disse, gente, porque é um perigo quando a gente fala, minha psicóloga disse, né, tadinhas das psicólogas, que cada um interpreta o que for falado de um jeito, né? Então eu não lembro exato das palavras dela, mas foi algo sobre, nesse sentido de que não estava, o que estava acontecendo não era sobre mim, assim, não estava nada de errado comigo, mas é porque eu realmente estava me colocando mais no mundo, eu estava tendo mais iniciativa, eu estava chamando as pessoas, eu estava chegando nas pessoas, eu estava mais aberta.
Então, quando você está assim, a probabilidade de você esbarrar com a rejeição é alta. Porque toda hora era eu que estava querendo conhecer alguém novo, então é aquilo, não tem como o tempo todo mundo me falar assim. E que isso era uma coisa que eu tinha que pensar. Se na época eu estava achando divertido e eu estava achando legal ser essa pessoa que toma iniciativa, que busca, eu tinha que ter em mente que de 3 pessoas que eu quero conhecer, de 3 pessoas que eu quero chegar, pelo menos 2 pessoas vão me dizer não. Ou, se não, as 3 podem me dizer não também. E aí, como é que eu vou lidar com isso? Vai ficar tudo bem? Não vai ficar tudo bem? Né? Ou eu vou querer viver minha solteirice de uma maneira diferente do que eu estava vivendo. Porque esse tipo de coisa não existe certo ou errado, mas sim do que vai funcionar melhor para mim no momento, que queria me deixar mais feliz no momento, mas que se eu me continuasse com essa postura de tomar iniciativa e aberta, eu tinha que estar com a minha mente preparada de que a rejeição ia fazer parte do game, isso iria acontecer. Esse era o tipo de coisa que também eu fiquei fazendo essa analogia com, sei lá, você está buscando um emprego, por exemplo. Quando você está desempregado, você literalmente distribui o seu currículo. Você vai mandando para várias empresas, para vários lugares. E aí vamos supor que você mandou o seu currículo para 100 empresas. Dessas 100 empresas que você mandou o seu currículo, às vezes 5 empresas vão te chamar para uma entrevista. Dessas 5 empresas que te chamaram para uma entrevista, às vezes uma vai te contratar, se não, nenhuma. Então, quando eu fiquei pensando sobre isso, é uma coisa também para a gente entender de que a rejeição, ela faz parte da vida. Ela é muito comum do que a gente, ela é muito mais comum do que a gente imagina. A rejeição, ela faz parte do nosso cotidiano. Então, nessa parte que Freud fala, assim seguimos, encantados e extremamente interessados pela experiência amorosa, mas muito desengonçados ao vivê-la. Então, a gente se defende como se o amor fosse uma luta, como se o amor fosse um jogo, como se o amor fosse uma disputa entre nós e nós mesmos. Ou seja, encontrar alguém que esteja disponível e disposto a parar de se defender porque tá todo mundo melindrado, tá todo mundo tem suas questões, todo mundo tem seus BOs. Então, você encontrar alguém que esteja disponível e disposto a parar de se defender e andar nessa coisa do amor de maneira desengonçada, mas de maneira desengonçada juntos, e vamos descobrir juntos, não vai ser fácil. E ninguém disse que ia ser fácil encontrar uma pessoa que esteja disponível. Então, eu acho que o primeiro exercício mental a se fazer em relação à rejeição é parar de ficar chocada com ela. Eu sei que isso pode parecer a coisa mais idiota do mundo por ser uma obviedade, mas eu juro que para mim funcionou muito e eu tenho certeza que para alguém, principalmente se essa pessoa for melancólica, vai funcionar. O primeiro exercício mental a se fazer em relação à rejeição é parar de ficar chocado com a rejeição, gente. A rejeição acontece, a rejeição ela é comum. É muito mais fácil a gente ser rejeitado do que a gente ser escolhido. Coloca isso na sua cabecinha. É muito mais fácil a gente ser rejeitado do que a gente ser escolhido. E a gente precisa tentar não se chocar tanto quando o outro diz não pra gente. Porque a vida nunca disse que o sim fosse uma coisa fácil de se encontrar. Nada na vida da escolha é uma coisa fácil de se encontrar. Por isso que esse exemplo do emprego, por mais que ele possa soar idiota, óbvio, ele explica como a vida é. A vida é assim, você manda currículo para 50 empresas, 10 fazem entrevistas com você e às vezes ninguém vai te querer. E às vezes na entrevista vão te falar: Nossa, adorei você. Menina, você é ótima, exatamente o que a gente estava procurando. Aí você chega em casa, o quê? Esperando a ligação, a pessoa te liga? É a mesma coisa no mundo dos ficantes, gente. Às vezes a pessoa te adora, às vezes a pessoa realmente tem um carinho por você, às vezes a pessoa realmente pode pensar em ter algo sobre você, mas no final ela te rejeita. E aí o que que acontece? Você pessoaliza aquela rejeição, volta para aquela coisa neurótica de não, tem alguma coisa de errado comigo, o problema sou eu. É comigo o negócio, só que não, é muito mais fácil a gente ser rejeitado do que a gente ser escolhido. A gente tem que fazer esse exercício de não se chocar tanto a rejeição. E eu acho que isso é uma coisa difícil porque o não dói. Ser rejeitada dói.
E como ser humano é completamente despreparado emocionalmente, agora eu vou querer só assim na minha vida. E aí aparece essas pessoas vão entrando numa espécie de cegueira em busca de validação. E isso também é muito perigoso. O que me faz querer citar uma outra frase do livro A gente mira no amor e acerta na solidão, que eu achei essa frase maravilhosa, que é: a capacidade que temos de não saber aquilo que sabemos é impressionante. Eu achei a Ana Sui simplesmente brilhante, classuda e respeitosa de dar um tapa na nossa cara e falar: tu para de se fazer de maluca, garota. Essa frase é incrível. A capacidade que temos de não saber aquilo que sabemos é impressionante. E ela me lembra muito aquele áudio do TikTok também, de a gente sempre sabe, né, amiga? Amiga, olha pra mim. A gente sempre sabe. E é claro que, assim, cada caso é um caso, mas, assim, será que você, agora que tá escutando esse episódio, não tá com mais sujeiras aí, um pezinho no seu coração que às vezes é também um pouquinho porque você se fez de maluca? É também um pouquinho porque você mentiu pra você mesmo e porque você tava tão, né, ali naquela coisa esperando por uma validação. Será que você não tá carregando uns pezinhos extras aí? Não porque você foi uma completa vítima da rejeição, mas também porque você se fingiu um pouquinho de maluca ali em algumas situações. Porque, amiga, olha pra mim. A gente sempre sabe, né? A nossa capacidade de saber, de não saber aquilo que sabemos é impressionante. Guarda essa frase no seu coração. E aí, a primeira coisa que você tem que entender sobre a rejeição é que ela é mais comum do que o sim. Eu acho que essa é uma das coisas principais, assim, das mensagens que eu queria deixar com esse episódio. A primeira coisa é que a rejeição ela é mais comum do que se imagina, que a gente tem que fazer o exercício de não ficar tão chocado com ela quando ela acontece, quando a gente é rejeitado, para trazer mais leveza para esse processo. Eu diria até que é um processo cotidiano de tão comum que ele é. A segunda coisa é que a rejeição, ela é redirecionamento. A rejeição, ela é redirecionamento. E aí, como que eu olho para a vida e entendo a rejeição como redirecionamento? Quando eu entendo o que eu sou e o que eu acrescento. Gente, por muito tempo na minha vida, por muito tempo mesmo, tá? Isso foi, vivi anos engatilhado com essa parada. Toda vez que eu fazia algum tipo de mentalização, de meditação, ou participava de alguma dinâmica que era para você escrever, falar, desenhar, enfim, o que for, sobre coisas positivas em relação a você mesmo, eu sempre tinha muita dificuldade de fazer. E eu lembro que teve uma vez, tem uma astróloga que eu sigo na internet há muitos anos, que ela se chama Tati Navega. O arroba dela é esse, eu acho. Tati Navega, Tatiana Navega. Astróloga queridíssima. Há muito tempo atrás mesmo, assim, eu acho que isso tem uns 9 anos, não sei se foi 2016, 2017, tem bastante tempo. E aí, ela estava falando sobre algum trânsito de Júpiter com Vênus. E Júpiter, ele é conhecido na astrologia por ser um grande benéfico, assim, um planeta que traz muita prosperidade, assim. Tem gente que fala que ele é um planeta da sorte, enfim, um planeta que acrescenta coisas. E a Vênus é um planeta que fala sobre o amor, que fala sobre os relacionamentos, que fala sobre beleza, enfim. Não vou ficar falando de astrologia aqui não, mas só para dar sentido pro negócio. E aí, enfim, ela passou um exercício, né, pra gente fazer em relação a essa conjunção que estava tendo de Júpiter e Vênus. E esse exercício que ela passou foi sobre você escrever sobre os presentes que você já possui e que ao você se relacionar com uma pessoa, essa pessoa poderia se beneficiar disso. Então, o que que eu tenho assim de sobra, o que que eu tenho de abundante, assim, que são presentes que qualquer pessoa que entrar na minha vida e que conviver comigo vai se agraciar disso, porque eu tenho em abundância e que alguém se conviver um pouquinho comigo vai pegar um pouquinho desse caldo. E aí ela perguntava isso, né? O que que você tem de de benéfico? O que que você tem de presente? O que que, se a sua presença é um presente,
O que que essa pessoa ganharia por estar convivendo com você? E eu lembro que na época, gente, eu não conseguia escrever nada. Rindo pra não chorar, eu não conseguia escrever nada. Eu olhava pra mim na época e eu cheguei à seguinte conclusão, que foi perceber que, cara, eu não me namoraria naquela época. Não me namoraria nem que me pagasse naquela época. E assim, esse pensamento foi proveniente de uma autoestima baixa? Sim, também, lógico. Mas, gente, às vezes a gente tem que ter um momento na vida de ser real com a gente mesmo, de olhar pro espelho e falar, pô, não tá bom não. Não tá bom não, assim. Eu conseguia reconhecer racionalmente que não tava bom, assim. E fiquei desanimada, assim, que eu acho que faz parte do processo de falar, cara, eu tenho muita coisa para melhorar. Eu acho que se alguém se aproximasse de mim nesse momento, é, essa pessoa ia ter muito trabalho, assim, ia ter mais trabalho do que ganhar presentes gostosos por estar convivendo comigo, assim. Eu tinha muita coisa tóxica, como eu tava uma pessoa muito dolorida, eu estava muito magoada, eu fazia um processo de vitimização, porque tem essa coisa, né, se um dia você for uma vítima, você cai nesse processo de ser uma vítima, só que às vezes você fica ali culpando o mundo, culpando para sempre os pais, porque a culpa de tudo é dos pais, culpando às vezes uma fase revoltada, já achei que minha espiritualidade também cagava para mim, entende? Então passei ali uma fase esquisita e eu fiquei muito desgostosa em relação a mim mesma. Eu falei, cara, eu genuinamente não acho que se alguém conviver comigo agora, essa pessoa vai ganhar tantos presentes assim. Não que eu não tivesse nada. É lógico que alguma coisa eu ia acrescentar, mas ia ser uma convivência sufocante, ia ser uma convivência cansativa, porque eu não estava gostando de mim naquele momento, era cansativo para mim viver comigo. E depois de bastante terapia, de autocuidado e as minhas coisinhas também, que nunca escondi de ninguém que sou macumbeira, nunca escondi de ninguém minha fé, depois de eu perceber que eu tinha muito trabalho para frente em relação a me cuidar, e isso foi, sei lá, 10 anos atrás, 9 anos atrás, não me lembro. Hoje em dia, meu amor, eu faço essa lista tranquila. Você tem noção? Como eu sempre cresci nesse meio espírita, nesse meio macumbeiro, tipo assim, gente, fazer meditação, tá participando de atividades de escreva 10 qualidades que você vê sobre mim, como eu também sempre fiz terapia, isso não era uma coisa incomum de aparecer pra mim. E eu nunca conseguia escrever. Eu sempre tinha muita dificuldade de reconhecer qualidades minhas, não só, como eu falei, por essa baixa autoestima, como eu também já passei por uma fase de ser uma pessoa esquisita. Ser uma pessoa esquisita, assim, de se conviver. Mas hoje em dia, meu amor, hoje em dia eu faço essa lista tranquila. E eu digo pra vocês batendo no peito. Até bati no microfone, foi mal. Foi mal, gente, foi mal, editor. Eu digo pra vocês batendo no peito, eu faço essa lista tranquila, sem a menor dificuldade. E é engraçado porque quando você está nesse processo inicial de reconhecer algumas coisas positivas e bonitas sobre você mesmo, é quando você fala no início que você faz algumas afirmações positivas para você, parece ainda meio distante, entende? Parece que você está suando falso, né? De tipo, por exemplo, uma pessoa que ela não acha que a barriga dela é bonita. Se ela olhar pro espelho e falar, nossa, a minha barriga é linda, ela vai sentir uma sonsa às vezes, ela vai sentir falsa, ela vai sentir que isso está distante. Isso é comum, isso faz parte do processo. E eu tô falando isso porque hoje em dia não tá distante isso pra mim, gente. Hoje em dia não é uma coisa que, eu acredito super que eu sou uma pessoa, gente, eu sei. Entendeu? Não é uma coisa que, eu acredito. Não, eu sei. Eu sei que conviver comigo é um presente. Eu sei da potência da minha presença. Eu sei dos benefícios que é conviver comigo, que essa pessoa vai ter benefício pra caralho, é muita alegria, é muita abundância. Eu sei que isso vai parecer uma prepotência, eu sei que isso vai parecer uma arrogância, só que eu não ligo de quem quiser concluir isso, porque foram realmente muitos anos para conseguir reconhecer o que hoje eu reconheço e que eu sei com muita tranquilidade, assim, não é uma coisa, não, mas eu acredito, distante, não, eu sei. Eu sei
que conviver comigo é um presente. A pessoa tem que agradecer, eu juro, eu não tô zoando. A pessoa que convive comigo, ela tem que agradecer por me ter na vida dela. E isso é uma coisa que todo mundo deveria pensar sobre você mesmo. Meu amor, esqueça tudo, é muita alegria. É muita alegria. E aí, quando você entende isso, não é que hoje em dia, quando eu sou rejeitada, para de doer, não dói. Ainda dói, pô. E eu ainda reclamo com as minhas amigas, eu fico chateada, eu reclamo na terapia, eu faço birra, mas é porque, né, eu tenho ainda um jeitinho delusional, sou uma menina sonhadora, sou uma menina romântica. Então, quando as coisas não saem do jeitinho que a minha cabeça imaginou, eu faço birra, eu fico chateadinha. Mas assim, esse processo ficou bem mais leve, porque hoje em dia eu sei da minha potência. Eu sei que aquele não é um redirecionamento para alguém que quer dizer sim e para alguém que vai saber dar valor para o meu sim. Entende isso? Então, quando a gente não sabe do nosso valor, a gente dá muito poder para outra pessoa. Então, tudo que essa pessoa fala e diz sobre a gente acredita. Então, quando ela diz um não pra gente, é como se essa pessoa estivesse dizendo não para nossa existência. Por isso que às vezes quando você é rejeitado por alguém, você se questiona tudo, você questiona do seu valor, você questiona se você é suficiente, você questiona se você é inteligente o suficiente, você questiona se você é bonito o suficiente, você questiona se você ganha dinheiro o suficiente, você questiona se naquele dia você teve um comportamento suficiente. Gente, tudo você questiona. Porque você deu poder para mais do outro. Se você entende quem você é, se você entende da potência que você é, se você entende do presente que você é na vida de alguém, você passa a não pessoalizar mais essa rejeição. Você entende que isso não é sobre você, não é sobre porque você fez alguma coisa de errado, porque você foi menor, porque você ainda não atingiu um grau de suficiência e perfeição para agradar aquele outro ser humano, como se aquele outro ser humano fosse um deus. Gente. Que isso para de dar esse poder tão gigante para outra pessoa. Esse poder tem que ser seu. Então, quando a pessoa te disser não, vai doer? Vai. Vai ser uma frustração? Vai ser uma quebra de expectativa? Vai, porque a gente ainda é ser humano, a gente ainda gosta de sonhar, a gente ainda gosta de criar expectativa. Eu não tô falando que é pra gente parar de ser bobo, mas você não vai mais pessoalizar, você vai trazer leveza, porque você vai falar, poxa, que chato. Eu queria que as coisas fossem diferentes, mas você vai entender que não é nada sobre você, é sobre a outra pessoa. E a outra pessoa, ela não tem culpa de não te querer. Entende? Mas você não vai ficar mais nesse loop de tipo, ai, será que eu fiz alguma coisa de errado? E se eu tivesse feito outra coisa diferente? Se ela tiver com uma pessoa mais bonita? Aí começa a botar, a ficar preocupada da pessoa arranjar uma outra pessoa que tem qualidades que você não tem, né? Ai, se essa pessoa que me rejeitou arranjar uma pessoa que for assim, arranjar uma pessoa que for assada, arranjar uma pessoa que for interessante assim, mano, pelo amor de Deus, olha pra você. Entende a potência que você é. No momento que você entender a potência que você é, eu não tô falando que a rejeição vai parar de doer, porque eu não sou maluca. A rejeição, ela sempre vai doer. Mas é isso que eu falei, são os dois aprendizados. Um, parar de ficar chocado quando a vida rejeita a gente, ou quando uma pessoa rejeita a gente, porque se a gente está disponível, a gente está no game, a probabilidade disso acontecer é grande. Então a gente fica todo assustadinho querendo se enfiar no casulo, fala, não, dessa vez eu vou ser babaca com as pessoas, porque já tô magoada. A gente fica tudo fazendo birra, um monte de criança fazendo birra, sendo que ser rejeitado é normal. Então, a gente, o primeiro passo é a gente parar de ficar chocado porque a gente está sendo rejeitado se a gente está disponível, se a gente está no game. A segunda coisa é você entender de que rejeição é redirecionamento. Se aquela pessoa te disse, nossa, a pessoa não era para você, meu amor. E se você entende quem você é, os presentes que você pode dar, a potência que você é, se você está bem resolvido com você, você entende isso. Você vai ficar frustrado, você vai ficar chateadinho porque as coisas não saíram ali do jeitinho que você imaginou? Sim, porque a gente é ser humaninho. Mas não vai mais ficar num loop 15 dias pensando neuroticamente na merda da quantidade de coisa que você poderia ter feito diferente. Então, assim, eu espero que esse episódio tenha servido também como um convite para você refletir sobre o seu processo de levar um não. Como você fica? Você acha que também perde muito tempo para se recuperar?
porque errou, dando muito poder para o outro? Quais são os seus medos em relação a receber um não? O que você sente medo quando você está vulnerável, se relacionando com outras pessoas? Os seus medos, eles estão apontando para quê? Medo de quê? Quais são os seus apegos? Quais são as suas faltas? O que tem de bom em você? Que você sabe, mas que você ainda não virou a chavinha e passou a ter certeza? Sabe? Eu espero muito que esse episódio tenha sido esse convite e que essas duas coisas possam ajudar a trazer leveza para os seus próximos nãos que a vida tiver, tá bom? E é isso, gente. Até o próximo episódio. Tchau!